Quando eu era pré-adolescente, eu tinha dos meus 12 para 13 anos, as pessoas falavam muito mal de mim por causa do que a minha mãe era naquela época. A minha mãe, ela era muito sem juízo, sabe? Vivia nos bares, bebendo, vivia procurando confusão por causa de homem casado. Então, por causa disso, as pessoas julgavam que eu era da mesma forma, que eu não valia nada, que eu era isso, aquilo, e eu me revoltava, porque em casa as coisas já não era nada fácil. Pensa só, ver a sua mãe bêbada quase todos os dias, chegar em casa várias vezes roxa porque ela saía na porrada com as mulheres, e fora o fato de que toda semana a minha mãe estava com cara diferente. Então, dentro de casa eu já sofria por causa disso, e na rua eu tinha que sofrer ainda com o julgamento das pessoas, com as pessoas me olhando, me apontando o dedo, sabe? Eu era bem para baixo. Com 13 anos, eu era uma menina deprê. Eu não era uma menina como as outras da minha idade, que era feliz, que era alegre, que estava naquela fase de querer namorar, não. Nessa época, eu conheci a Ana Clara. E a Ana Clara, ela me apoiava muito, sabe? Sempre que eu chegava na escola triste, angustiada, muitas das vezes até chorando, ela sempre tinha a palavra certa para poder me confortar. A Ana Clara, ela é da minha idade, ela era muito novinha naquela época também, mas ela era muito madura e muito sensata, sabe? Quem criava ela, quem criou ela, era a avó dela. E as duas eram evangélicas, muitíssimo da igreja, sabe? Daquelas fiéis assim que não falta mesmo de jeito nenhum. Então, apesar de que eu não era da igreja, eu amava ouvir a Ana Clara falar de Deus para mim, sabe? Sempre que eu estava angustiada, que eu estava daquele jeito, ela vinha falar de Deus para mim e eu gostava, eu nunca recusei. Até que um dia ela percebeu isso, né? Que eu gostava de ouvir, e ela me disse assim: Isabelle, quer ir na igreja hoje com a minha avó? E eu falei assim: ah, não, será que a sua avó vai gostar? A sua avó não vai achar bom não, né, eu ir com vocês? Porque eu sabia que todo mundo me julgava. E ela: que isso, não tem problema, minha avó vai achar bom, né? Mais uma pessoa que eu tô levando para a igreja. Falei: não, então tá bom. Lá pelas 6h30 eu vou para sua casa, de lá a gente vai. Fiquei toda animada, gente. Ficou combinado assim. Chegou a hora de me arrumar para poder ir e eu vesti a roupa que eu tinha. Eu não tinha muita escolha e eu achava que não tinha isso, sabe? Eu achava que eu não ia ser julgada pela forma que eu tivesse vestida. Então, eu coloquei uma regatinha de alcinha bem fininha e coloquei uma calça jeans colada, né? Ela era bem justinha no corpo, como eu disse, era o que eu tinha. E fui. Cheguei na casa da Ana Clara, chamei. Quem me atendeu foi a avó dela. E quando aquela mulher saiu para me atender, o olhar dela para mim, eu me senti como se eu tivesse nua, sabe? Eu me senti como se eu tivesse sem roupa ali no portão dela. Ela me olhava de baixo em cima, assim, com um olhar de julgamento que era como se eu pudesse ler os pensamentos dela. E com uma cara de desprezo total, ela me convidou para entrar, para esperar, porque a Ana Clara estava terminando de se arrumar. Nisso eu entrei toda sem jeito, né? Porque eu já fui super mal recebida. Sentei no sofá e fiquei esperando a Ana Clara. Quando de repente eu comecei a escutar uns cochichos que vinham do quarto, a Ana Clara com a avó dela. E eu já imaginei que a avó dela estivesse falando alguma coisa de mim. Então, curiosa demais, resolvi levantar, ir para a porta do quarto e colocar o meu ouvido na porta para tentar ouvir o que elas estavam falando. E se arrependimento matasse, eu tinha morrido. Eu não queria nunca ter escutado as coisas que aquela mulher dizia para mim. Ela falava assim para Ana Clara que ela estava com vergonha de chegar na igreja comigo vestida daquela forma, que eu estava vestida feita aquelas piriguete e que todo mundo sabia quem eu era, sabia quem a minha mãe era, que provavelmente eu estava indo para a igreja só para passear e só tentando ir atrás de macho. E não para por aí, gente. Aquela senhora, ela disse coisas tão horríveis ao meu respeito que eu não tenho coragem de repetir aqui. Aquilo me doeu tanto, mais tanto, que eu virei as costas e fui embora para casa sem falar nada com a Ana Clara antes das duas sair daquele quarto.
Quando eu cheguei na minha casa, para piorar tudo, a minha mãe estava super bêbada, sabe? E eu chorando, olhei para ela e falei assim: tudo isso é culpa sua, você que é culpada. Mas a minha mãe, ela estava tão bêbada, que ela nem sequer percebeu. Eu entrei pro meu quarto e eu me acabei em choro, me sentindo um nada, me sentindo ninguém, me sentindo um lixo, sabe? No outro dia eu cheguei na escola, né, com os olhos todo inchados de chorar. E a Ana Clara veio doida falar comigo, perguntando por que eu fui embora daquela forma. E eu não queria falar, até porque foi feio da minha parte, né, levantar e escutar a conversa das duas. Então eu falei para ela que eu estava arrependida, que eu não era menina de igreja. E ela falou assim: Isabelle, você ouviu as coisas que a minha avó estava falando de você, não ouviu? E eu balancei a cabeça que sim, eu não neguei. Ela falou assim: não aceita isso. O inimigo, ele age dessa forma. O inimigo, ele usa de diversas artimanhas para poder tirar as pessoas do caminho do bem. A minha avó não é ninguém para te julgar. Ela não tem esse direito. Ela não é santa pelo simples fato dela estar dentro da igreja todos os dias. Pelo contrário, se ela está dentro da igreja todos os dias, se ela conhece a palavra e ainda assim ela te julga daquela forma, ela é mais errada ainda, porque ela conhece o certo, mas prefere fazer o errado. Então, se você sente vontade, se você sente no coração, vá. Não deixe as pessoas falar o contrário. Não deixe as pessoas te dizer que você é isso, que você é aquilo. Não deixe se abater por causa das más línguas, não. Levanta a cabeça, dá a volta por cima e vá. Hoje, tá com 13 anos que eu sou evangélica. Eu amo, sabe? Eu me sinto muito em paz. Sou casada, tenho um filho. Claro que eu sou amiga da Ana Clara até hoje, afinal, parte do que eu sou hoje eu devo a ela. E a minha mãe, ela já não é mais aquela mesma pessoa, mas infelizmente não porque ela se arrependeu, não. Porque hoje a minha mãe tá muito doente mesmo. Só por isso que ela saiu daquela vida. E eu contei a minha história porque eu quero te deixar a seguinte lição. Às vezes você escuta coisas que pode te destruir, porque sim, palavra tem poder. Uma palavra pode machucar muito mais do que uma agressão física, sabe? Mas tenha fé, independente da sua religião, tenha fé, tenha força, tenha foco em você mesmo e pegue aquilo que foi usado para te destruir e use de escada para te levantar ainda mais. Enfim, fica a dica.